Oi, pessoas do YouTube. Vocês gostam, né, de que eu venho aqui falar sobre cafiola, né? Todo mundo fica comentando, ai, fala das cafiolas de tal canto, das cafiolas de tal canto. Um rapaz comentou agora no meu vídeo essa semana, pedindo pra me falar das cafiolas aqui do Ceará, de Fortaleza, no caso, né? Vocês têm tesão, né, em ouvir essas histórias? Eu fico passada. Então, eu vou contar de um problema que eu tive com uma aqui na minha cidade. Porque era assim, eu trabalhava aqui no centro de Fortaleza, né? E a minha cafiola do centro, pra mim descer em outros locais, né? Eu tinha que levar ela, andar com ela, né? Caso alguma, né? Alguma mona entrar na minha onda. Eu não queria andar com ela, porque ela tinha 1,80 m de altura, né? Grandona. Então eu era muito abusadinha, eu gostava de andar só. E certa noite eu fui descer na Beira-Mar, né? Beira-Mar que era a parte da praia aqui em Fortaleza. Como eu trabalhava no centro, era assim, as meninas do centro tinham que ficar no centro, as meninas da Beira-Mar tinham que ficar na Beira-Mar. Claro que tinha as pequenas exceções, né? Às vezes elas desciam, enfim. Aí eu fui dar uma voltinha na Beira-Mar. E nessa época eu tava namorando com o bofe, babadeiro, que eu já tinha falado até em outro vídeo, né? Namorando até num namoricozinho. Só que eu desci lá na Beira-Mar sem avisar ele. Aí quando eu desço lá, eu me encontro com ele por acaso. Aí a gente foi caminhando e sentamos lá no calçadão, por trás da esquina onde as travestis ficavam, né? Lá na Beira-Mar. Diz que tô eu e ele sentado lá conversando. E lá na Beira-Mar tinha uma cafetina chamada Micaele. Era uma negona de 1,80 m. E ela era o terror, meu filho, da Beira-Mar. Diz que tá eu e ele sentado lá e vem aquela negona de salto alto com a garrafa na mão, quebrada, pra vir pra cima de mim, né? Porque ela me viu, né, de longe. Aí ele pegou, catou, né? Eu falei, eita, me leve a Micaele. Vai lá falar com ela. Aí ele pegou, foi falar com ela, né? Não sei o que foi que ele disse pra ela, porque ele não esperou ela chegar perto de mim, né? Entendeu? Porque ela veio com a garrafa na mão pra me cortar. Porque até então... E ela era muito abusada, ela não queria que as bichas do centro descessem na Beira-Mar. Ela falava assim, ai, centro é centro, Beira-Mar é Beira-Mar. E ela não era daqui de Fortaleza, ela era do Maranhão. Só que ela veio fazer o nome dela em Fortaleza, né? Bicha abusada, né, mona? Mas ela era babado. Então ela veio, aí no meio do caminho que ela veio pra cima de mim, ele foi lá falar com ela. Não sei o que foi que ele falou com ela, ela pegou, voltou, jogou o gogó de garrafa e voltou lá pra esquina dela, né? Tudo bem, aí fiquei conversando com ele um pedaço. Aí, bom, depois eu peguei uma carona e voltei pro centro. Aí outra vez eu encontrei com ela na boate. Na rua da boate, tava no bar, sentada, já tava amanhecendo, já tinha amanhecido o dia já. Tava eu e uma colega minha travesti sentada lá. E ela olhou pra minha cara e se lembrou do episódio lá da Noite da Beira-Mar, né? E ela tava com um marginal babadeiro nessa época. Pois tu acredita que esse marginal veio pra cima de mim, da minha amiga, só que ele conseguiu derrubar ela, ele colocou o gogó de garrafa no pescoço dela, né? Não sei que foi um babado fortíssimo. Aí depois disso, eu fui falar com a minha cafetina, que era a cafetina do centro, né? Que era a Tieta. Fui falar com ela pra ela poder ir falar com a Micaele, pra Micaele não entrar mais na minha onda, entendeu? Fui com ela pra boate, né? Como sabia que na boate, na Divine, no domingo, no sábado, era só a reunião, sabe? Das bichas, era muita bicha, muito babado. Então, quando eu e a Tita chegamos lá na boate, lá está a Micaele em pé, né? A gente foi falar com ela. A Tita pegou, Micaele, vem cá. Tu tem alguma coisa contra a Daisy aqui? Aí ela pegou e falou assim, mulher, era tu que tava na Beira-Mar? Aí eu peguei e falei, e era. Ela, não, mulher, porque ela desceu na Beira-Mar sem falar com ninguém, não sei o que, ela não falou seu nome isso, aquilo, outro. Sei que elas conversaram, se resolveram, né? E ela pegou e saiu da minha onda. Enfim, aí outra vez, anos depois, ela foi pra São Paulo, voltei anos depois, eu encontrei com ela, eu tava sentada lá no Parque das Crianças, bebendo eu e mais 3 amigas minhas travesti. Aí ela passa, vem pela gente, mas ela só andava com o marginal do lado, sabe? Quando ela tava sozinha. Aí ela passa pela gente, a gente cumprimentou ela, né? Ela se sentou numa mesa do lado da gente. Tava eu e mais 3 travestis, né? Tava eu, a outra Micaele loura e mais 2 bichas que eu não lembro quem era. Aí o bofe que tava com ela, o marginal tava com ela, falou assim, bem baixinho, quem é essas bichas aí? É tuas amigas? Ela, elas não são minhas amigas. Ela tinha a boca torta, sabe? Mano, a gente cumprimentou ela, a gente foi educada, né, mano? E a bicha, ela era abusadíssima, mano. Era uma negona, tinha uma bundona, o corpo dela era bonito.
Tinha uma bundona, querida, umas pernonas. E eu lembro que quando ela descia na boate, ela ia com a calça de tarrafa, só com a calcinha pequenininha por dentro e um top e uma peruca. Foi só que pouco antes disso, como ela azuelava muito lá na beira-mar, na esquina que ela trabalhava, e ela tinha uma casa com um monte de filha, né? Ela tinha as filhinhas dela, ela era cafiola, só que ela tinha mania de azuelar. Ah, uma bela noite ela azuelou uma cona, depois a cona voltou e deu um tiro na cabeça dela. Conclusão, ela ficou vários meses em coma. Meu amor, ela saiu, querida, do coma, voltou pra vida de novo. E era desse jeito, mano. E esse no centro da cidade, porque assim, na beira-mar tinha ela de cafiola, aí tinha a João da Moto, tinha a Yasmin, tinha a Cecília. E no centro tinha a Benta, tinha a Fernanda Papapum, aí tinha a casa da Tina, né, que era uma casa de anúncio, aquelas bichas mais antigas, né? Tinha a Tieta. É isso, gente. Então essa foi a minha história com essa cafetina da Beira-Mar, né? E sim, gente. E depois disso, muitos anos depois, ela voltou para a cidade dela, essa Micaele da Beira-Mar. E lá ela se envolveu numa confusão. Eu não sei muito bem dessa história direito, tá? E parece que mataram ela lá. Parece que ela tava num bar, se envolveu numa briga. E foi assim o fim dela, entendeu? Mas foi essa. O único probleminha que eu tive com ela foi esse, né? E outra coisa, aqui no centro da cidade de Fortaleza, as cafetinas mais antigas eram a Tina, que ela tinha uma casa de massagem, que é ela que era a mulher do Marcos, que eu contei lá naquele outro vídeo, que tinha sido a mulher do Marcos, né? Que ele ficava indo na rua perturbar as meninas. Mas ela era uma pessoa gente boa, tá? Ela não descia na rua pra bater em ninguém, ela não multava ninguém, sabe? Ela, você trabalhava na casa dela de anúncio, metade do que você fazia, você dava pra ela, ela pagava anúncio, ela dava café da manhã e almoço, entendeu? Se você fizesse programa de 100, 50 era seu, 50 era dela. E a casa dela tinha muitos quartos, entendeu? Era tudo bem ajeitadinho, organizadinho. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ela morreu em 2019. E ela era uma das cafetinas mais antigas aqui de Fortaleza. Tinha ela e tinha a Fernanda Papapum. A Fernanda Papapum também tinha sido cafiola. E a Fernanda também era bombadeira, né? Ela fazia uns corpos belíssimos. Então eu já vi vários corpos que ela fez e eram os corpos belíssimos. Ela barbarizava. Tanto que as cafiolas de São Paulo mandavam buscar ela aqui em Fortaleza para ela ir bombar as meninas lá em São Paulo, entendeu? E depois de um tempo ela parou de ser cafiola, né? Porque ela começou a se colocar de Gowry. Gowry, pra quem não sabe, é crack, entendeu? Então é isso, gente. As cafiolas mais antigas aqui de Fortaleza era a Tina MacGyver, a Fernanda Papapum, aí tinha a Benta, tinha a Tieta, enfim, essas outras todas que eu já falei, né? Ah, gente, eu vou falar aqui da Benta, né? A Benta, ela tinha sido uma cafetina, mas depois deixou de ser cafetina, mas ela ainda tinha o nome dela assim, né? E ela chegava na rua gritando: Mona! Faz a linha de Girls Me pra mamãe! Olha com aquela voz estridente, chega doía no ouvido. A gente já sabia que ela era vindo lá da esquina. Aí tinha a cafetina que eu pagava, né? Que era a Tieta. Ela chegava assim, ela era cega, bem grandona, sabe? Ela chegava assim: a coisinha pra mamãe. E eu lembro que na época, quando eu vi a Tieta vindo de longe, eu saía louca porque eu não queria dar meu apoio pra ela, né? Aí ela, tava correndo da mamãe, né? Ela chegava assim perto da gente, Mona. Cega, 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 mano. Era muito engraçado. Era trágico e engraçado ao mesmo tempo, né? E a Tieta deixou de descer no centro, na época que eu fiquei, né, desamparada, porque ela foi azuelar, não sei quem. Esse homem voltou, acho que ele voltou armado, né? Ele deu uma pisa nela, tomou a peruca dela. E eu lembro que ela passou por mim correndo, sem salto, sem peruca e gritando. Eu, vale, meu Deus do céu, quem é esse senhor? Porque ela sem peruca, mano, era um senhor de peito, que ela tinha um peitão, o peito dela era belíssimo. E ela era muito grandona, sabe? Pronto, depois dessa noite ela nunca mais desceu no centro. Eu nunca mais tive notícia. Aí foi logo depois que eu viajei pra São Paulo, né? Então no centro aconteceu muito fuá, mano. Muito babado, muito atraque. Várias meninas já perderam a vida no centro por causa de azuelo, né? Os clientes depois voltavam e vocês já sabem o final dessa história triste, né? E é isso, era babado aqui no centro, na beira-mar. Tinha Zé Baixo também. Tinha passeio público. Tinha um castelão que as meninas desciam, que até hoje as meninas trabalham lá. E era babado, mano. Todos esses cantos tinha. As que comandavam, as que barbarizavam.
Outra coisa também que eu queria falar, muita gente pergunta querendo que eu fale sobre a Márcia Ópera. Gente, a Márcia Ópera nessa época ela estava na Europa. A Márcia Ópera voltou da Europa em 2011, depois de todos esses babados ter acontecido, entendeu? Então por isso que eu nunca falei da Márcia aqui, mas a Márcia tem uma casa no centro com as filhas dela. Entendeu? Eu trabalhei na rua com a Márcia algumas noites, não tenho nada pra falar da Márcia não, tá? Até então a gente nunca teve babado, já trouxe ela aqui na minha casa, entendeu? Mas é isso, gente, por isso que eu nunca falei da Márcia, né? Porque ela passou muitos anos na Europa, depois ela saiu de São Paulo, foi pra Europa, entendeu? Então eu não tenho muita história com a Márcia, não. Minha história com a Márcia é ficar na rua, a gente conversava, tomava um drinkzinho, né? Cuidava um padê, isso, aquilo, outro. Uma vez eu fiz um programa junto com ela. Que é assim, né? As pessoas pensam que só São Paulo que era babado. Meu amor. Aqui era a filial de São Paulo, querida. Aqui é onde você se virasse, você dava de cara com a cafiola. Tinha umas 11, 12. Só aqui na capital. Enfim, então essas historinhas. Depois eu volto pra contar mais coisas pra vocês, tá? Beijos. E é sobre, daqui a pouco eu volto.